Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês esse poncho em crochê, uma peça que ficou super leve, bem versátil e bem fácil de ser feita. Eu trabalhei uma peça na cor vermelha e a outra usando esse tom de marrom que eu fiz a peça da aula, ambas feitas com o fio Ternura da Círculo. O detalhe especial fica por conta dessa gola que fica super bonita e dá ali um detalhe bem diferenciado à peça. Bem, se você gostou, já fica aqui comigo e vamos para o passo a passo. Para trabalhar o poncho, eu vou usar o fio Ternura da Círculo. O poncho que eu vou trabalhar aqui na aula, eu usei a cor 4054, esse tom de marrom. Eu fiz ele também, como vocês viram aí no início do vídeo, na cor vermelha. O fio Ternura, ele tem cores assim lindas, então você pode escolher a cor que você mais gostar para trabalhar o seu poncho. Eu usei 4 novelos, porque o fio Ternura, ele vem com 230 metros, então ele rende bastante. Para fazer a base, eu usei a agulha número 5. Depois, na gola, eu tenho uma mudança de agulhas para deixar a gola com o caimento ainda mais leve, ainda mais bonito. Eu depois usei a agulha número 6 e no final a agulha número 7. Então, agulha 5, 6 e 7. Aí, uma dica: se o seu ponto for um ponto mais apertado, você já pode começar com a agulha número 6 para a base. Aqui eu vou trabalhar toda a base do poncho com a agulha número 5, porque o meu ponto é um ponto bem solto. Mas se o seu ponto já for mais apertado, trabalhe a base com a 6, inicia ali o processo depois de troca de agulha na gola com a número 7 e trabalhe o final com a número 8. Assim, você vai garantir que o poncho fique com o mesmo caimento que o meu, caso o seu ponto seja um ponto mais apertado, que você tenha mais tensão de ponto. Então, isso ajuda a dar mais leveza à peça. Bem, esses são os materiais e agora vamos dar início à aula. Inicio o poncho pela parte do decote, fazendo os elos para montar a base da peça. Então, faço aqui o nozinho inicial, 1, 2, 3 correntinhas. Laçada na agulha e faço um ponto alto nessa primeira correntinha. Então, fiquei aqui como se eu tivesse 2 pontos altos. E olha só, já formei um elo. Depois que eu formei um elo, que eu fechei aqui o ponto alto, eu viro o meu trabalho. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Fiz as 3 correntinhas, trabalho um ponto alto dentro do elo anterior. Fiz o ponto alto, já formei outro elo, ó, tenho 1, 2. Viro o meu trabalho, faço 3 correntinhas, laçada na agulha e um ponto alto dentro do elo anterior. E dessa forma, eu vou formando os elos um a um. Sempre que eu termino um elo, eu viro o trabalho, faço 3 correntinhas e um ponto alto dentro do elo anterior. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4. Trabalho até completar 30 elos. 29, na verdade, no total, porque o elo de número 30 eu já faço a ligação com o último. Já fiz os 29 elos, fiz aqui as 3 correntinhas para formar o elo de número 30. Vejo se ele está bem retinho para não ficar torcido. Fiz as 3 correntes, eu passo a agulha pelo primeiro elo, faço um ponto baixíssimo. E agora, faço o ponto alto, formando o elo de número 30. Então, aqui já prontinho. Agora, eu vou começar a trabalhar a base.
essa parte é a parte do decote. E para trabalhar a base, eu faço o seguinte: eu tenho 2 leques, um no primeiro e um no leque de número 16. Porque eu vou trabalhar aqui 15 elos, sendo o primeiro um leque. Depois, eu faço 14 bloquinhos, completando 15 elos, e lá no elo de número 16, eu faço novamente o leque. Então, eu venho aqui, trabalho 2 pontos altos. Fiquei, então, com 3 pontos altos, contando as correntinhas iniciais como um ponto. Depois disso, eu trabalho mais uma, 2 correntinhas e faço mais 3 pontos altos. Formei o meu primeiro leque. 3 pontos, 2 correntinhas e 3 pontos. Venho aqui no próximo elo, uma correntinha e faço 3 pontos altos dentro do elo. Depois que eu fiz os 3 pontos altos, uma correntinha, venho no próximo elo e trabalho novamente 3 pontos altos. Então, eu vou trabalhar agora esses bloquinhos com 3 pontos altos, uma correntinha de separação em cada um dos elos até ter 14 bloquinhos como esse. Eu tenho o leque, agora trabalho bloquinho a bloquinho, um bloquinho em cada elo, 3 pontos e uma correntinha de separação até completar 14 bloquinhos como esse. Já completei os 15 elos, o primeiro trabalhando o leque e depois fiz os 14 bloquinhos. Agora, no elo de número 16, então, faço uma correntinha e trabalho o leque, os 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Então, tenho a divisão bem certinha agora, ficando com leque no primeiro elo, 14 bloquinhos com 3 pontos altos, uma correntinha de separação, leque no elo de número 16 e mais 14 bloquinhos, completando os 30 elos que eu tenho na base. Agora, eu trabalho os 14 bloquinhos dessa mesma forma, fazendo os 3 pontos, uma correntinha de separação, já venho para o próximo elo, até chegar no elo de número 30, onde eu vou finalizar essa carreira e já dar início à próxima. Já cheguei ao final da carreira, fiz o bloquinho aqui de número 14 desse lado, e agora já fiz a corrente também, agora eu vou fechar a carreira. Então, olha só, carreira bem certinha, eu tenho aqui leque de um lado, leque do outro, 14 bloquinhos de um lado, 14 bloquinhos do outro. Agora, eu só vou continuar trabalhando, toda vez que eu for iniciar a carreira, eu venho sempre caminhando com pontos baixíssimos até chegar no leque. Porque aqui no leque fica mais fácil para começar a carreira e eu não fico com o sinal de emenda. Em cima do leque, eu sempre vou fazer outro leque, então, subo as 3 correntinhas e faço mais 2 pontos altos, completando 3 pontos. 2 correntinhas de separação e faço os 3 pontos altos. Então, tenho leque sobre leque de base. Uma correntinha em cada espaço, eu faço um bloquinho com 3 pontos altos.
Então, toda a base agora eu vou trabalhar dessa forma, eu não tenho mudanças, sempre fazendo os bloquinhos com 3 pontos altos, depois eu faço uma correntinha de separação e bloquinho em cada um dos espaços que eu tenho de correntinhas. Então, vou trabalhar até chegar no leque. Chegando aqui no leque, eu trabalho leque sobre leque. E depois continuo bloquinho sobre bloquinho. Quando eu chegar ao final dessa carreira, fecho com ponto baixíssimo. Vou trabalhar com pontos baixíssimos até ficar aqui no centro do leque e trabalho novamente leque sobre leque. Em cada espaço de correntinhas, eu trabalho um bloquinho com os 3 pontos altos. E olha só, aqui eu já tenho a parte do aumento, onde vou sempre trabalhar o leque, e vou ficando carreira a carreira com mais bloquinhos automaticamente, carreira a carreira, porque eu fico com os espacinhos de corrente a mais. Então, agora, eu não preciso me preocupar em mudar ponto, porque eu vou trabalhar toda a base dessa mesma forma, leque sobre leque e um bloquinho em cada espaço de correntinhas. No meu, eu vou trabalhar aproximadamente 20 carreiras. Você pode trabalhar menos ou, se você quiser ele mais comprido, fazer mais carreiras. Os 4 novelos são suficientes para fazer o tamanho que eu fiz aqui na aula, que são as 20 carreiras de base. Se você quiser fazer maior, use, então, compre ali já os 5 novelos, que você vai poder já aumentar bastante o comprimento do seu poncho. Então, como eu disse, agora eu só vou continuar a base, trabalhando dessa forma até completar as 20 carreiras, para depois trabalhar as franjas. Já finalizei as 20 carreiras da base. Agora, eu vou começar a trabalhar as franjinhas. Aqui onde eu parei, eu vou trabalhar 25 correntinhas. 7, 8, 9, até completar 25 correntes. Completei as 25 correntinhas. Eu pulo um espaço, venho no próximo e faço um ponto baixo. Novamente, trabalho até completar 25 correntinhas. Completei as 25 correntinhas, venho aqui dentro do espaço. Aqui eu não preciso pular, porque eu tenho aqui o biquinho, ó, a parte onde eu tenho o triângulo, o leque do poncho. Prendo um ponto baixo e aqui mesmo nesse espaço eu vou fazer outro ponto baixo e depois eu começo, pulo um, faço no próximo, pulo um, faço no próximo. Aqui já continuei trabalhando, ó, fiz mais um ponto ali no espaço. E eu vou fazer agora por toda a lateral até chegar lá no outro leque dessa forma. Eu prendi em um ponto, pulo um espaço, no próximo, eu prendo o ponto baixo, faço novamente as 25 correntinhas, pulo um espaço, venho no próximo, pulo um espaço, venho no próximo, para que ela não fique tão juntinha, sabe? Se você quiser fazer em todas, pode fazer também, mas eu acho que essa parte, onde a gente faz em um ponto e o outro pula, fica bem legal o caimento das franjas. E dessa forma, eu vou fazer em toda a volta do poncho. Já percorri fazendo as franjas em volta de toda a base. Chegando aqui no final, eu corto o fio e vou arrematar. Então, puxo, trago o fio aqui pro lado avesso, um pouquinho mais para baixo, passando por dentro da laçadinha do ponto.
formo uma nova laçada, passo o fio por dentro, venho trazendo por dentro de mais alguns pontinhos, novamente, formo uma laçada, passo o fio por dentro, aqui eu já formei 2 nós de arremate, e depois eu venho trazendo o restante do fiozinho por dentro dos pontos. Aqui no final, se você quiser deixar o arremate ainda melhor, você pode pingar um pinguinho de cola de silicone líquida, porque aí essa última pontinha ela também fica bem presinha. Então, aqui no final, venho um pinguinho de cola de silicone líquida, bem nessa partezinha ali do espaço, ó, tracionando o fio antes de cortar, e quando você solta, o fio corre lá por dentro e a cola penetra por dentro dos pontos. Depois é só cortar essa pontinha e ele fica super bem arrematado. Agora, eu vou para a parte da gola e depois faremos os acabamentos finais. Bem, como vocês viram no início do vídeo, a gola é uma gola grande, uma gola bem bufante. Eu fiz 14 carreiras no meu poncho, mas gola é muito opcional, você pode fazer mais ou menos carreiras de acordo com o seu gosto. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho os elos ao longo de toda a carreira, onde eu montei os bloquinhos. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, inclusive a mesma quantidade de pontos no início, 3 pontos por elo, e eu não coloco a correntinha. Eu vou trabalhar só 3 pontos altos, já venho para o próximo elo. 3 pontos altos e já vou para o próximo elo. Então, tiro a correntinha, pois a minha gola é feita toda em pontos altos. Novamente, mais 3 pontos altos e assim até concluir toda a carreira. Depois que eu finalizar essa carreira, eu ainda continuo por mais 2 carreiras, fazendo depois ponto alto sobre ponto alto, toda a volta, fecho com ponto baixíssimo, inicio com as 3 correntinhas, novamente, ponto alto sobre ponto alto. Depois que eu concluir essas 3 carreiras, eu volto, pois eu vou trocar a agulha. Eu vou aumentando a numeração da agulha ao longo da gola para deixar ela com um caimento ainda mais bonito. Já finalizei as 3 primeiras carreiras, agora eu vou fazer a primeira troca de agulha. Então, eu deixo a agulha número 5 e vou trabalhar mais 3 carreiras usando a agulha número 6. Depois que eu trabalhar essas 3 carreiras usando a agulha número 6, eu trabalho mais 8 carreiras usando a agulha número 7. Então, das 5 que eu estava trabalhando, eu venho para 6 e depois as últimas 8 carreiras usando a agulha 7. Isso fará com que a gola fique com um movimento, com um caimento mais bonito. Depois que eu trabalhar essas carreiras, só fazendo ponto alto sobre ponto alto, eu volto para os acabamentos finais. Continuei trabalhando a gola e eu já completei as 14 carreiras, ó, desde a base, ela fica bem grandona. Aqui podemos ver como ela abre, porque eu trabalhei com as agulhas fazendo a troca até chegar na agulha número 7. Agora, eu faço o seguinte, eu vou trabalhar uma carreira de acabamento, como se eu estivesse trabalhando no avesso do trabalho, fazendo o ponto caranguejo. Então, eu abro aqui a minha gola, ó, para eu voltar a carreira trabalhando. Então, ó, venho no ponto anterior, entre os 2 pontos, busco a laçada, fecho. Venho no ponto anterior, entre os 2 pontos, busco a laçada, fecho.
E dessa forma, eu trabalho até dar a volta em toda a carreira. Passo a agulha entre os dois pontos, busco a laçada. Fiquei com as duas laçadinhas, fecho as duas. Dessa forma, ponto a ponto, até circular toda a base. Depois é só arrematar as pontinhas e eu volto mostrando a peça já finalizada. Bem, pessoal, prontinho, peça já finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!